Doc Online. Em Arquitetura da Destruição, um documentário de 1988, Peter Cohen interpreta a ascensão do regime nazi e a aceleração das suas tendências de morte e destruição à luz das pretensões estéticas das suas principais figuras, com Adolf Hitler na dianteira de um projeto iconoclasta de rejeição da arte moderna em prol de uma releitura errónea de ideais estéticos oriundos do mundo clássico. Com narração de Bruno Ganz, cuja carreira é marcada por outros retratos do regime nazi, e recorrendo a imagens e vídeos de arquivo, Cohen procura apresentar o nazismo como a concretização política, social e administrativa de uma visão do mundo eminentemente estética. Na verdade, não tanto uma visão do mundo, mas antes uma corruptela do mundo clássico, misturada com noções eugénicas importadas maioritariamente dos Estados Unidos da América e então em voga em vários países europeus. Embora décadas de investigação em historiografia sobre o regime nazi já tivessem mostrado que a sua dimensão estética não podia ser ignorada, já muito se havia escrito, e continua a escrever, sobre as suas pretensões nos campos da arquitetura, do cinema e da expressão física. Cohen tenta estabelecer uma relação ainda mais profunda entre as inclinações estéticas das elites nazis, a forma como o regime nazi procurou mobilizar a produção cultural e a extrema violência das suas ações. Não é por acaso que a nova extrema-direita deposita tanta esperança nas guerras culturais. As principais figuras do movimento nazi já viam a cultura e a arte como campos de batalha. O documentário mostra-nos a importância que Hitler depositava não apenas no patrocínio de formas de arte que ele considerava puras, note-se o seu empenho pessoal na organização de várias edições da grande exposição de arte alemã, mas também na denúncia da arte moderna e vanguardista como sintoma da degeneração contemporânea, pejorativamente associada ao judaísmo e ao bolchevismo. Nos seus melhores segmentos, o documentário revela ainda a forma como no cerne do gosto estético de Hitler, profundamente convencional em certas escolhas, como na sua predileção pelas histórias juvenis de Karl May, lido por gerações de alemães, residia uma concepção rígida de saúde e de beleza físicas. Da fixação de Hitler com os ideais de beleza da escultura clássica, o Disco exercia particular fascínio sobre ele, à implementação da política racial nazi, desde o princípio caracterizada pela colaboração estreita com médicos com simpatias nazis, Cohen vai documentando a par e passo a cronologia progressiva do extermínio, da eutanásia das pessoas com deficiências físicas ao genocídio planeado na Conferência de Wannsee, nos arredores de Berlim, em 1942. Ao contrário de outros cineastas e documentaristas, Cohen opta quase sempre por revelar a violência dos atos através de imagens explícitas, ao invés do processo permanente de evocação da memória no Shoah de Claude Lanzmann. A tese central deste documentário, e que guia o seu fio narrativo, é de que a obsessão das elites nazis com a perfeição da forma e com o embelezamento do mundo, die Verschönerung der Welt, é fundamental para se compreender o desenrolar do duplo horror nazi, o da violência e extermínio organizados contra grupos que se desviavam do ideal nazi e o da subordinação completa de toda a sociedade às necessidades impostas pela guerra. Esta tese deve, no entanto, ser questionada. O problema não está em encontrar uma associação entre essas ideias estéticas e a perseguição e extermínio de judeus, ciganos e homossexuais, ou a voragem rumo à Totaler Krieg, a guerra total, já no estertor do regime nazi. O problema está na sugestão de que há um nexo entre eles. Em vários momentos é sugerida uma espécie de causalidade entre a vontade de embelezar ou higienizar o mundo e a vertigem nazi para a violência e extermínio. Mas o que devemos dizer, então, de outros períodos históricos de grande confluência entre a organização sociopolítica e a emergência de novos padrões estéticos, do gótico ao período neoclássico? Já no século XIX, no seu livro The Stones of Venice, o crítico de arte John Ruskin vira na busca renascentista pela perfeição da forma um lamentável desvio da autenticidade expressiva da arte gótica, onde o trabalhador manual encontrava espaço para exprimir a sua identidade pessoal no modo como trabalhava os materiais. Mas esconderá assim um renascimento no seu seio as sementes da violência e destruição futuras através da sua recuperação de padrões e formas de feição universal? Ou, por outras palavras, quão longe podemos levar a noção de embelezamento do mundo na nossa tentativa de compreender a irracionalidade da destruição e do desrespeito pela dignidade humana? A relação entre o regime nazi, o Holocausto e os métodos eugénicos pode ser construída sem invocar diretamente os ideais estéticos das elites nazis. O próprio Peter Cohen filmaria, cerca de 10 anos mais tarde,
o documentário Homo Sapiens 1900, centrado na história dos métodos eugénicos em países como os Estados Unidos da América, a União Soviética, a Suécia e a Alemanha desde o início do século XX. De resto, a aparente sobreposição entre as teorias eugénicas do século XIX, a destruição ocorrida no século XX e as ideias de perfeição e racionalidade saídas do iluminismo era de tal ordem que justificava já um olhar mais atento e crítico sobre o próprio projeto iluminista, tal como explorado por Theodor Adorno e Max Horkheimer. A Arquitetura da Destruição é um documentário denso, percorrendo temas como a obsessão de Hitler com gravuras de ruínas, o esforço nazi para criar a sua própria indústria cultural com arte pilhada, a promiscuidade entre teorias eugénicas e a ciência médica, ou a ideia de higienização social. Com tamanha procissão de temas, Cohen acaba por sugerir, um tanto inadvertidamente, que talvez o melhor ponto de partida para se compreender o nazismo seja encará-lo como um nefasto caldo de ideias. Se, por um lado, a obsessão com o embelezamento do mundo porventura não terá sido a alavanca que desencadeou o movimento inercial do nazismo, é, por outro lado, difícil terminar o visionamento deste documentário sem admitir que, quando há um ambiente malsão de ressentimento pós-1918, de crise económica durante os primeiros anos da República do Weimar e durante os anos da Grande Depressão, e ainda de propagação de teorias eugénicas e de teorias da conspiração antissemitas e anticomunistas, se junta a crença de que toda a política é eminentemente estética, estão então reunidas as condições para a eliminação violenta de tudo o que é torto, de tudo o que é feio, de tudo o que é sujo, enfim, de tudo o que não é, segundo alguns, belo. No seu opúsculo 1784 sobre o futuro da história universal, Kant avisara que nada perfeito poderia ser construído a partir da madeira torcida que é a humanidade, instando-nos, porém, a ter esperança na sua melhoria. Com o documentário de Peter Cohen aprendemos que a arquitetura da destruição nazi era também uma das formas da destruição da razão enquanto projeto filosófico, ainda que este projeto já encerrasse as suas próprias contradições.